Bom, estava preparado para falar bom dia a todos, mas com o decorrer do nosso cronograma um pouco atrasado, vou falar boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite tanto da doutora Tatiane Marques, que já é uma grande parceira minha há muitos anos, quanto do Adriano Conrado. Não respondi o e-mail, Adriano, mas estou devendo isso porque a gente está numa correria também com o nosso congresso da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão. Então, eu fui incumbido de uma missão difícil, eu acho que talvez uma das mais difíceis do dia, para falar sobre a avaliação funcional de grandes incapacitados e de robótica, né? A avaliação funcional, que já é algo que a gente usa há bastante tempo, então a gente consegue traçar realmente um plano de passado, presente e talvez até futuro, mas pensando na robótica enquanto futuro, que eu acho que é uma das grandes oportunidades que a gente tem hoje em reabilitação, em evidência, né, para fazer a evidência em terapia ocupacional. Por que eu achei muito complexo quando eu recebi esse convite? Porque eu venho de uma área de atuação que é totalmente diferente. Muitas vezes os próprios terapeutas ocupacionais negam essa área de atuação, que é a reabilitação física. Então, tentando corroborar um pouco com o evento, eu trouxe uma breve apresentação de quem sou eu. Acho que muitos me conhecem, né? Eu trabalho constantemente com CREFITO e com a SBTM, já tem algum tempo. Depois eu falo um pouco do que é o nosso passado, em termos de reabilitação física, o que é o presente, com um projeto inovador que a gente vem fazendo no Hospital das Clínicas, no Instituto de Ortopedia, e depois eu passo para o futuro, que é a robótica. Então, trago uma aula que é um pouquinho mais técnica, talvez, do que as que eu vi hoje. Então, inicialmente, eu sou Fernando, eu sou terapeuta ocupacional formado em 2011, então tenho quase 8 anos de formado, me formei na Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista. No ano seguinte, eu vim para São Paulo fazer um programa de aprimoramento profissional em terapia ocupacional na área específica de traumatortopedia no Hospital das Clínicas. Vim para São Paulo, me apaixonei por São Paulo, fiquei em São Paulo. Então, prestei o concurso no próprio Instituto de Ortopedia, que era a área que eu fazia a minha especialização. No ano seguinte, passei no concurso, fui contratado, então hoje eu sou funcionário público do governo do estado na seção de terapia ocupacional do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, né? Eu acho que é o serviço mais antigo de terapia ocupacional do Brasil, né? Datam as primeiras práticas de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, e nós temos 3 grandes pilares, né, no Instituto de Ortopedia e no Hospital das Clínicas como um todo. Então, nós fazemos assistência, então nós atendemos pacientes traumatortopédicos ou neurotraumatortopédicos. Nós fazemos ensino em vários programas, então graduação e pós-graduação, e também desempenhamos pesquisa. Então, nós fazemos e criamos, né, desenvolvemos muita evidência na área de terapia ocupacional em traumatortopedia. Eu também atuo como prestador de serviço e responsável técnico num consultório particular, talvez também o maior consultório de terapia ocupacional que nós temos em São Paulo, na área de reabilitação física, que é a Oficina da Mão. Nós somos 8 terapeutas ocupacionais trabalhando em 2 unidades, uma na Bela Vista, que é na frente do Hospital Sírio-Libanês, e outra no Itaim Bibi, também atuando na área de reabilitação neurotraumatortopédica, com a confecção, a indicação e a dispensação de órteses de meios auxiliares de locomoção. E, atualmente, eu também sou docente de 2 cursos de pós-graduação, Lato Sensu, curso de especialização em terapia da mão e do membro superior da Faculdade de Medicina da USP, que é o curso mais antigo de terapia da mão aqui no Brasil. Então, desde que a nossa especialidade ela existe aqui no Brasil, nós temos esse curso de especialização, e atualmente eu sou docente desse curso. Do nosso curso mais novo, que é o de terapia ocupacional na reabilitação neurotraumatortopédica, que foi um sonho que nós fomos construindo para sair um pouco da vertente da reabilitação da mão, que ainda hoje é o cargo-chefe da terapia ocupacional na reabilitação física, mas a gente já perpassa para outras áreas, então para a área de neurologia, traumatologia e ortopedia no geral, né, fazendo o cuidado do paciente integrado como um todo. E também sou tutor e preceptor de alguns programas de residência multiprofissional. Então, tenho a Maria Helena, eu colaboro com o programa dela aqui na frente, né? Tem uma residente minha, a Mariana, aqui. Então, o nosso serviço realmente atua muito integrado nessas 3 esferas: assistência, ensino e pesquisa.
Então, o que eu trouxe de contribuição quando a gente pensa no passado da terapia ocupacional, até porque o passado ele é inerente, faz a gente conseguir caminhar pelo presente e pensar no futuro. Apesar da gente comemorar os 50 anos no evento de hoje, acho que a gente precisa lembrar que a terapia ocupacional ela iniciou, né, as atividades dela na atuação em ortopedia e traumatologia já lá em 1950. Então, a gente já tem mais ou menos 60, quase 70 anos que a gente vem atuando em reabilitação física. E a gente nasceu aqui, ó, atuando dentro do hospital, dentro da área de ortopedia e traumatologia. Então, a gente não pode negar a nossa familiaridade e a nossa raiz na atuação com reabilitação física, né? Então, antes mesmo do conselho começar a existir, ou antes mesmo da gente começar a ter leis promulgando a atuação da terapia ocupacional e da fisioterapia, a gente já existia com práticas que vieram de fora do país para adentrar o nosso país, para iniciar a nossa atuação lá em 1950 na ortopedia e traumatologia. E o nosso carro-chefe, que é a terapia da mão, ela data da década de 70. Então, a partir de 70, a gente começou a ter algumas atividades que foram melhor desenhando a nossa área de atuação lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. No entanto, o que a gente podia observar naquela época era que as práticas eram um pouco mais incipientes, né? Então, tudo que nós fazíamos enquanto terapeutas ocupacionais eram definidas pelo cirurgião de mão, quando a especialidade começou também, ou pelo médico ortopedista. O que a gente via também era um panorama de uma reabilitação que era muito agressiva, que era muito lesiva. Então, a gente ainda não conhecia os processos cicatriciais e fisiológicos, né? Era uma abordagem que a gente consegue ver historicamente dentro das abordagens de terapia ocupacional, mecanicista e biomédica, que muitas pessoas ainda acreditam que ela ocorra, e hoje a gente não faz uma atuação médico-cêntrica, a gente faz uma atuação muito diferente, eu vou mostrar para vocês. E é o que consegue disseminar o que a gente chama de reabilitação tradicional. Aquela reabilitação onde o médico manda, o terapeuta obedece, mesmo assim o terapeuta não tem conhecimentos específicos para tratar das problemáticas do paciente. O que a gente vê hoje, começando a adentrar no presente, é uma grande mudança de cultura. Então, a gente saiu da reabilitação tradicional e, a partir da prática baseada em evidência, da produção de conhecimento científico, nós conseguimos entender melhor, né, os processos cicatriciais e fisiológicos, e a gente começou a ter introdução de novas perspectivas. Então, a gente não atende em reabilitação da mão, como o nome próprio diz, a mão, ou o cotovelo, ou o ombro da pessoa. A gente atende a pessoa como um todo, pensando que o membro superior ou a pessoa começa aqui, ó, no sistema nervoso central, no cérebro. Ela é uma pessoa, ela vem de um lugar, ela vai para um lugar, ela tem vontades. Então, a gente deixou de ver somente a mão para entender um outro contexto mais geral de pessoa. E nós fomos introduzindo, com isso, novas práticas e também a produção de tecnologia, que eu acho que é a nossa grande façanha nessa área. Então, a gente saiu de ser aquelas pessoas que só atendiam os pacientes, para ser pessoas que atendiam os pacientes com produção de tecnologia, seja tecnologia leve, leve dura ou dura, e fazendo dessas tecnologias parte da vida da pessoa. Então, nós não somos os profissionais que entregam a órtese, a cadeira de rodas, a prótese e deixa a pessoa ir embora, tchau, use, foi um prazer. Não, a gente usa a tecnologia enquanto parte de um processo. E, com isso, a gente se responsabiliza muito pelas práticas que a gente vem desenvolvendo atualmente. Então, voltando ao título, agora que a gente deu uma passada pelo passado, vamos entrar no presente. Então, eu vou falar de avaliação funcional em grandes incapacitados. A minha área de atuação é a terapia da mão, e hoje, no Hospital das Clínicas, eu faço parte de um ambulatório, que é um ambulatório novo, ele tem 2 anos, que se chama Ambulatório de Mão Tetraplégica. Então, o que é um ambulatório de mão tetraplégica? Nós temos o paciente tetraplégico, então ele tem uma lesão medular. Esse paciente não tem grandes funções de membro superior, né? O que a gente vê em quase 100% desses pacientes é que ele tem uma grande função, que é a utilização da tenodese. Não sei se todos conhecem, mas é um paciente que tem a extensão do punho preservada, então ele estende o punho. Pela extensão do punho, ele tem uma flexão de dedos que não é ativa, é por tensão, então é uma flexão que é fraca. Se você colocar a mão nele, essa flexão não tem força alguma, então você consegue abrir a mão dele. E, basicamente, essa é a função manual de um paciente tetraplégico. Então, qual foi a proposta com esses pacientes? A gente visitar centros fora do país e trazer uma tecnologia enquanto reabilitação, processo cirúrgico, reabilitação
e alta desses pacientes, para dar o quê? Função para o membro superior deles. Então, o que nós pensamos hoje para esses pacientes? Em devolver algumas funções com alguns procedimentos cirúrgicos que são transferências tendinosas e transferências nervosas. Então, qual que é a primeira função que a gente devolve para esse paciente quando ele não tem essa função? Extensão do cotovelo. Por que é importante ter extensão do cotovelo para um paciente tetraplégico? Porque ele passa 24 horas do dia no nível mais baixo que todo mundo. Ele não alcança nada no alto. Ele não consegue tocar a cadeira se ele não tem extensão ativa de cotovelo. Ele não consegue fazer alívio de pressão, fazer push-up. Então, ele corre risco de ter úlcera por pressão, porque ele passa muito tempo sentado ou deitado. Ele não consegue fazer transferência. Imaginem vocês não conseguirem fazer tudo isso. Então, ele precisa passar por algo que consiga ajudar ele a ter de novo essa função. Então, foram pensados em alguns procedimentos cirúrgicos e reabilitação para esse paciente. Em segundo plano, vem o ganho da função manual de flexão. Então, tanto de preensão, com os 4 dedos, quanto de pinça lateral, que é a nossa pinça mais estável. Para quê? Para devolver a independência na realização das atividades. Porque como ele só tem padrão de tenodese, ele só consegue fazer atividade se ele tiver algum tipo de adaptação, seja com o uso da própria mão, ou seja com o uso de adaptações que são produzidas por profissionais de reabilitação. Então, foram pensados também procedimentos cirúrgicos que conseguissem devolver a função manual desse paciente a partir da preensão e da pinça. Só que a gente tem que pensar que, envolvendo-se com esse procedimento cirúrgico, esse paciente precisa ser reabilitado, ou talvez, depois de tanto tempo que ele não utilizou aquele membro superior, habilitado novamente a fazer uso daquelas funções. Então, aí vem o meu papel em desempenhar um protocolo de avaliação funcional para esses pacientes, porque a gente trabalha com ensino. Então, eu tenho que preparar os meus alunos para participarem desse ambulatório ativamente comigo. Eu trabalho com pesquisa, então tenho que ter material para publicação, pensando que esse é o primeiro serviço que atua diretamente com esses pacientes nesse sentido aqui no Brasil. E eu preciso organizar a minha assistência. Então, eu trouxe um recorte para vocês das minhas atividades enquanto avaliação funcional desses pacientes, para demonstrar para vocês o que eu faço no hospital. Então, o que é a avaliação? A avaliação ela é uma observação que é organizada, ela é bem delimitada, ela é sistematizada. Eu consigo ver qual que é o estado de saúde de uma pessoa e, a partir daí, eu consigo desenhar ou implementar ações que vão de encontro com as necessidades do meu usuário. Então, com a avaliação, eu consigo definir um plano de tratamento, eu consigo monitorar qual que é o progresso, né, como que anda o desempenho do meu paciente ao longo do tratamento. Eu consigo ver se a minha conduta é efetiva, eu consigo motivar o paciente mostrando como ele era quando chegou nos meus primeiros atendimentos, eu avaliei como ele está agora ou como ele vai ficar no futuro. Eu consigo também definir qual que é o desempenho, a capacidade funcional desse paciente e dar alta no final do meu tratamento. Eu inicio a minha avaliação sempre com uma entrevista, onde eu gosto de conhecer melhor a pessoa. Então, eu não vou partir para uma avaliação com técnicas, com instrumentos. Eu quero conhecer a pessoa que está chegando para mim, ali no hospital. Então, eu quero saber quais são os dados pessoais, qual que é a sua idade, qual que é a sua dominância, pensando que esses pacientes têm uma dominância, muitas vezes, antes da lesão e depois da lesão, a partir da musculatura remanescente que ele apresenta. Qual que é a ocupação que tinha antes? Qual que é a ocupação que tem hoje? Ou não tem ocupação? Por que não tem? Quais são os seus desejos em termos de ocupação? E qual que é o estilo de vida, Porque, às vezes, o estilo de vida ele precisa ser inserido na nossa avaliação, porque ele pode ser tanto um facilitador quanto um potencial dificultador das minhas ações enquanto reabilitador. Qual que é a história, o mecanismo de lesão, como que foi o trauma, quais são os dados clínicos. Então, fez a fixação da fratura da coluna, fez a aplicação de botox, fez reabilitação. O que esse paciente fez enquanto tratamentos prévios até chegar para o meu tratamento. E, por fim, o que a gente julga de mais importante, que é a função. O que você faz com independência e com autonomia e quais são os seus desejos. Então, o que você faz hoje, o que você gostaria de fazer. Só dividindo com vocês, a maioria dos pacientes, quando chegam no ambulatório, o que eles desejam fazer é o autocateterismo. E eles não conseguem fazer por quê? Porque eles não têm função manual. Então, eles precisam sempre de uma outra pessoa que faça
o autocat não, né? O cateterismo para eles, e eles gostariam de fazer o autocat. Então, isso é uma das coisas que a gente leva em consideração na hora que pergunta quais são os desejos que possui, porque é uma atividade que a gente vê que seria tão fácil de fazer, mas para uma pessoa que não tem musculatura flexora da mão, ela não consegue, porque ela não consegue pegar a cânula e consegue inserir nela mesma. Depois dessa avaliação por entrevista, eu passo por uma abordagem de observação, inspeção e palpação. Então, desde que esse paciente entra, eu vejo como ele se comporta, como é o uso espontâneo da mão. Então, ele oferece, ele entrega para mim o papel dele, que ele recebe lá na recepção, ele precisa de um terceiro para fazer isso. Ele toca a cadeira dele considerando a dificuldade que ele tem, ou ele não consegue tocar a cadeira, tem um acompanhante que vai tocando essa cadeira. Eu observo a perda muscular, então quais são os músculos que ele tem preservados, os músculos que ele tem atrofiados. Eu vejo se a arquitetura da mão dele foi modificada, então se tem ausência de pregas, ausência dos arcos, se ele tem déficits sensoriais e rigidez articular, pensando que é uma mão que muitas vezes vai ter efeitos deletérios da ação da gravidade por não ter músculos agonistas e antagonistas funcionando em equilíbrio. Encurtamento, como que é essa pele, porque muitas vezes uma pele que não é hidratada, uma pele que é seca, né, uma pele que não é cuidada, muitas vezes dificulta também a realização de movimento, então a gente não tem um foco grande só nas estruturas internas, mas como que ele apresenta externamente, que muitas vezes alguma orientação de hidratação já consegue melhorar muito o movimento, e como são os espasmos e a espasticidade que muitas vezes esse paciente apresenta. Para a reabilitação, nós achamos que a espasticidade e o espasmo muitas vezes atrapalha, mas para esse paciente pode ser até ele pode fazer uso funcional desse espasmo. Então, ele pode utilizar a espasticidade a favor dele para realizar a função. Então, não é difícil a gente encontrar pacientes que ativam a espasticidade, ativam o espasmo, então aumento de tônus para pegar algo, e não é movimento ativo que ele faz, é ele controlando um movimento, uma expressão central para fazer o uso melhor dessa mão para a realização de atividades. E daí, a partir disso, eu vou para as técnicas específicas. Então, a gente não pode esquecer que nós também temos alguns instrumentos de avaliação que podem ser utilizados. Então, eu consigo dividir a avaliação funcional em tetraplegia em 4 domínios. A gente tem os instrumentos que avaliam o movimento, os instrumentos de sensibilidade, os de função e os de qualidade de vida. Enquanto instrumento de movimento, nós fazemos a medida da amplitude de movimento articular da ADM com goniometria simples. A gente faz a avaliação de goniometria passiva, porque esse paciente tem pouco movimento preservado. Então, para a gente não importa o movimento ativo que ele faz, eu quero saber a movimentação passiva para ver se ele tem algum encurtamento, alguma rigidez, algum processo que vai atrapalhar tanto o procedimento cirúrgico quanto a reabilitação pós-cirúrgica. E, pensando em função, quando o paciente está em pós-operatório, que ele ganha muitos movimentos, eu também não uso goniômetro, porque não importa para mim saber se ele faz 100 graus de flexão da metacarpofalangiana. Importa saber se ele consegue pegar o lápis e escrever, que era a maior vontade que esse paciente tinha. Então, eu utilizo no pré-operatório só para dimensionar se esse paciente tem algo que vai impedir que a cirurgia ou que a reabilitação seja feita. Só um minuto, que é um vídeo. Acho que agora sim. Nós fazemos o teste muscular manual com esses pacientes. Então, pensando que vão ser realizados procedimentos de transferência tendínea ou de transferência nervosa, eu tenho que saber o que esse paciente tem preservado. Então, nós vamos lá e colocamos esse membro aqui contra a ação da gravidade para saber se ele exerce movimento e consegue vencer a gravidade. Senão, nós tiramos a ação da gravidade e avaliamos novamente. E nós fazemos uma escala de 0 a 5, sendo 0 um músculo denervado, que não tem contração nenhuma, não consegue funcionar, até 5 o músculo consegue vencer a gravidade com toda a força. Então, é um exame pré-operatório, a gente vai conseguir com isso monitorar a força muscular, lembrando que para uma transferência tendinosa o músculo tem que ter total força, porque ele perde força na hora que ele é transferido, ou até para saber se musculaturas mais fracas conseguem ser treinadas, e assim nós evitamos também alguns procedimentos cirúrgicos. Então é muito importante nós sabermos qual que é o grau de força da musculatura.
No segundo domínio, nós temos as avaliações de sensibilidade. Então, no nosso serviço, nós gostamos muito de utilizar os monofilamentos de Simes-Westing como avaliação de sensibilidade cutânea. Então, nós avaliamos a detecção de toque pelo paciente, mas aí vem a pegadinha. Imaginem vocês que nós trabalhamos com pacientes traumato-ortopédicos que muitas vezes não têm grandes déficits de sensibilidade, tirando na região onde ele teve uma lesão nervosa. O paciente tetraplégico, ele tem uma alteração de sensibilidade abaixo do nível da lesão em todo o corpo. Então, muitas vezes, a gente não consegue ter uma área preservada de sensibilidade para fazer o pré-teste. Não sei se vocês conhecem, mas com o pré-teste, a gente pega o filamento e aplica numa região de sensibilidade normal para falar para ele, você vai sentir isso. Se você sentir, você me fala, senti. Ele vai estar com a visão ocluída. Como esse paciente não tem essa área, é muito difícil utilizar esse instrumento, que é um instrumento validado, que é um instrumento que é preconizado para fazer a avaliação de sensibilidade. E daí a gente teve que adaptar e utilizar um instrumento que não é padronizado, apesar de ser validado, que é o discriminador de 2 pontos. A gente tem 2 versões deste instrumento, uma estática, onde a gente aplica os 2 pontos em uma determinada área, e uma dinâmica, onde a gente desliza esse instrumento numa área maior. Como vocês podem imaginar, a gente utiliza a versão dinâmica com esses pacientes, porque como a gente estimula uma área maior deslizando o instrumento, nós acabamos estimulando um pouco mais de receptores de sensibilidade e a gente tem uma resposta melhor para esse paciente. Para quem conhece o serviço e para quem não conhece, fica a título de conhecimento, algumas pessoas podem perguntar, mas vocês não têm abordagem de sensibilidade com esses pacientes? A abordagem é motora, é ganhar movimento. Por que você avalia a sensibilidade? Porque lembrem que quando a gente devolve o motor para esses pacientes, eles começam a usar a mão nas atividades. Então, apesar da gente achar pelo senso comum que eles vão fazer atividades, eles vão ficar mais independentes e felizes, a gente pode colocar essas pessoas em risco. Porque eles não têm sensibilidade preservada, eles vão usar a mão. Então, precisa avaliar quanto de sensibilidade eles têm preservado para conseguir orientar a realização de atividades em termos de segurança, para que ele não se coloque em risco na hora que ele comece a utilizar a mão. Nós temos instrumentos de função. Nós conseguimos utilizar esses instrumentos no pós-operatório, depois que eles têm o retorno do movimento de preensão de pinça. Então, nós utilizamos de dinamometria hidráulica para medir a força de preensão de pinça desses pacientes. E nós temos um instrumento que é muito bacana de ser utilizado, que é o Sollerman Hand Functional Test. Então, é um teste padronizado. Nós colocamos o paciente para realizar uma série de atividades e nós vamos verificando quanto tempo que esse paciente leva para realizar a atividade e como que ele realiza a atividade. Então, vocês veem nesses vídeos que os pacientes ainda não têm a cirurgia da mão, então a primeira paciente abre os potes com as 2 mãos, que é o jeito que ela consegue fazer a atividade. E ela não está errada. Aqui nós temos no segundo vídeo o paciente que estava fazendo o uso da chave. Os vídeos travam. Acho que preciso de ajuda. Foi. Então, o segundo paciente, ele usa uma chave na fechadura com as 2 mãos, de novo, porque ele não tem movimento de preensão e de pinça, mas ele faz a atividade. E nesse terceiro vídeo, a gente vê uma paciente que prende a jarra aqui na primeira comissura dela para fazer uma alavanca, já que os músculos proximais são mais preservados, para fazer a realização da atividade. Então, a partir dessa avaliação, eu consigo fazer um score funcional e consigo reavaliar para saber qual foi a melhora desse paciente no pós-operatório. Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer é gravar vídeos do paciente realizando uma série de atividades. Então, atividades que ele gosta, que ele quer fazer, que ele tem interesse. Então, vocês veem nesse primeiro vídeo o paciente escrevendo com 2 mãos. A maioria dos pacientes tetraplégicos não escrevem, ou escrevem com 2 mãos, ou escrevem com uso de adaptação. E aqui no segundo vídeo, uma paciente que fez a cirurgia de reconstrução da função da mão direita, escrevendo com uma mão só. Então, trabalho baseado nos desejos, no que a pessoa quer realmente fazer. Aqui um outro vídeo que é bem interessante. A paciente atendendo o telefone sozinha depois da cirurgia e no pré-operatório ela não tem movimentação preservada para conseguir atender o telefone. Pensando no uso de tecnologia, que foi uma coisa muito debatida hoje, vocês imaginam não conseguir atender o telefone? E daí nós vamos para o domínio da função,
que talvez seja o mais importante, que a gente vai ver as atividades específicas do paciente. Então, eu utilizo 2 avaliações, principalmente. A medida canadense de desempenho ocupacional, né, ela é utilizada em outros serviços de tetraplegia, eu acho que é uma medida bastante interessante para ser utilizada. O meu paciente ele fala atividades que ele gosta, que ele faz, ou que ele queria fazer, e me dá uma nota de importância dessa atividade na vida dele. Eu traço com ele quais são as 5 atividades mais importantes, e aí ele vai dar uma nota de desempenho e de satisfação hoje, nessa atividade. Eu vou trabalhar com ele em torno dessas atividades que ele falou que são importantes para ele, não são importantes para mim ou não são importantes para o médico, e depois eu vou reavaliá-lo para saber qual foi a mudança, tanto no desempenho quanto na satisfação desse paciente. E utilizo também o DASH, né, que é um instrumento de avaliação, que nós temos 3 módulos, um módulo que avalia a disfunção de braço, ombro e mão em atividades diárias globais, né, e um outro módulo que avalia o trabalho e atividades de lazer. Com esse instrumento, eu consigo também traçar um score na visão do paciente de como é a função dele, e eu repito esse instrumento depois que o paciente passa pela cirurgia e pela reabilitação, para saber qual foi o ganho de desempenho ocupacional dele. Como considerações sobre a avaliação funcional em pacientes grandes incapacitados. Eu fiz um recorte dos grandes incapacitados que eu atendo. Então, se eu fosse falar de grandes incapacitados no geral, talvez eu trouxesse outras contribuições, mas eu acho que fica mais rico eu falar da minha experiência enquanto reabilitador naquele hospital e desses pacientes. Primeira coisa, se a gente faz uma busca na literatura, a gente vai encontrar instrumentos que avaliam funcionalmente tetraplégicos. Eles vão avaliar componentes de desempenho, então força, sensibilidade, movimento. Eles avaliam áreas de desempenho, então realização de atividades de vida diária, prática, lazer, trabalho. Mas eu encontro ainda hoje poucos instrumentos que avaliam os contextos de desempenho desses pacientes. Então, a gente não tem instrumentos que avaliam especificamente como que é o contexto social, como que é o domicílio. E a gente sabe que as principais barreiras do uso funcional do membro superior ou do desempenho ocupacional desses pacientes está lá nos contextos dele. Né? Quando a gente procura na literatura também, a gente tem poucas avaliações que são traduzidas e validadas na língua portuguesa. E a gente encontra muitas avaliações que são genéricas. Então, vocês veem que a gente tenta fazer um compilado de avaliações que consigam determinar qual que é o desempenho funcional dessa pessoa, mas, muitas vezes, a avaliação principal vai ser ouvi-la. Né? Vai ser deixar o número de lado e ver que é uma pessoa que tem vontades, que tem experiências, que traz uma abordagem. E daí a gente junta tudo isso e aí a gente pensa numa avaliação funcional. Então, não só números, não só instrumentos, mas a gente tem que pensar na pessoa como um todo. Então, a avaliação, ela possibilita você documentar sistematicamente o estado de saúde do paciente, o que foi desempenhado, né, foi desenvolvido naquele tratamento, facilita o trabalho em equipe e também consegue desenvolver a atividade de pesquisa no local que nós trabalhamos. E sem uma avaliação bem delineada, a gente não consegue traçar um plano de cuidado, nós não nos comunicamos e também não progredimos. Para finalizar, robótica. É muito difícil falar de robótica porque é algo extremamente disseminado. Em reabilitação se usa robótica, em medicina se usa robótica. Então, fui pensando com a Tati, que me põe nessas encrencas, o que eu ia falar sobre robótica. E daí, qual que é a nossa inquietação no Instituto de Ortopedia? Porque nós somos muito inquietos, talvez por sermos o mais antigo serviço de TO. A gente gosta de sempre fazer coisas novas. E a nossa chefe, a Maria Cândida, ela cobra muito isso da gente, para a gente melhorar a cada dia. E a gente, inquietos, fomos procurar se existia algo robótico que pudesse ser utilizado por terapeutas ocupacionais para a produção de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Porque, enquanto reabilitação, é muito claro que existe. Enquanto medicina, é muito claro que existe. E daí que aconteceu, nós encontramos o KUKA. O que é o KUKA? O KUKA é um braço robótico, ou uma mão robótica. Na extremidade dele tem uma fresa, e essa fresa ela consegue esculpir modelos eletrônicos. Então, eu consigo, com um tablet simples, e com um programa nesse tablet, fazer o escaneamento de uma pessoa,
E com este robô nós conseguimos produzir órteses, como coletes, nós conseguimos produzir encostos e assentos de cadeira de rodas, nós conseguimos produzir próteses para membro inferior e para membro superior. E quando a gente vai dosar o tempo, enquanto uma produção tradicional vai levar em torno de 20 dias até 45 dias, né, para a gente produzir uma tecnologia, com a utilização do KUKA, que nós já temos no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nós compramos ele com uma verba de pesquisa, em conjunto com a professora Selma, na Faculdade de Medicina da USP, o curso de Terapia Ocupacional, nós vamos conseguir produzir tecnologia assistiva em, no máximo, 10 dias. Isso já é um grande ganho. Segundo ganho, é a segunda proposta, porque isso foi comprado com verba da CAPES, de projeto de pesquisa. Nós queremos formar profissionais de fora, de outros estados, para que com seu tablet, ou seja, uma tecnologia que quase todas as pessoas têm, eles consigam ter um programa para escanear a pessoa, mandar essas imagens, e a gente vai conseguir produzir tecnologia assistiva em São Paulo, que vai para todo o mundo. Então, em termos de robótica, eu acho que isso é a maior novidade que eu conseguiria trazer para vocês. Última coisa que eu acho que vocês viram bastante. Todo mundo bateu na tecla de trabalhar baseado em evidência. A gente tem evidência de produção de tecnologia assistiva a partir de robô, pensada e acompanhada em sua efetividade a curto, médio e longo prazo por terapeutas ocupacionais? Não. Então, fica a dica para vocês. Vocês, vamos produzir as evidências. Então, a gente não tem que só ficar atrás da evidência. A evidência em saúde é a melhor coisa que nós temos. Mas, com responsabilidade, nós temos que criar a evidência. Fica o recado diferente de tudo que foi falado hoje para vocês. Muito obrigado. Fica o convite para participar do nosso 15º Congresso Brasileiro de Reabilitação da Mão. Vai ser aqui nesse mesmo hotel, no Maxud, no Centro de Convenções. Então, participe, a gente está com uma programação muito bacana. Aqui a foto da diretoria da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão. Eu tenho o prazer de ser secretário, do lado da Tatiane, que é a nossa vice-presidente. Aqui o grupo de mão tetraplégica, meu agradecimento ao doutor Emídia e à doutora Renata Paulus, que foram quem totalmente me influenciaram a participar desse projeto, e o local que eu trabalho. Muito obrigado.